Plenário aprova projeto que aumenta a pena para roubos praticados com uso de explosivos. Ministro-chefe da Casa Civil diz que saída de Henrique Meirelles não muda os rumos da política econômica. E privatização da Eletrobras é tema de audiência pública. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram agora há pouco o aumento da pena em até 2/3 para os crimes praticados com o uso de explosivos, como o furto de caixas eletrônicos. O plenário também aprovou a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos federais para os candidatos de baixa renda e os doadores de medula óssea. O primeiro vice-presidente do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, apresentou nesta tarde um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos de uma portaria da Secretaria de Pesca, que impede o pagamento do seguro-defeso. O seguro é um auxílio financeiro concedido aos pescadores durante o período de defeso, quando eles precisam parar de pescar para preservar a espécie. A proposta é sustar os efeitos da portaria número 78 para que nós possamos criar o ambiente necessário para a volta do pagamento dos pescadores. O governo usa um argumento com o qual eu concordo parcialmente, que existe muita fraude no programa. Se existe fraude, interessa aos próprios pescadores, os verdadeiros e legítimos pescadores, que essa fraude seja combatida. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo hoje, que em nome do combate a uma fraude, você penalize todos os trabalhadores, todos os pescadores que deixam de receber o seguro-defeso. Portanto, fica registrado o nosso protesto, a nossa indignação, a nossa repulsa a este descompromisso, a esse descaso do governo federal. A privatização da Eletrobras foi tema de uma audiência pública interativa na comissão que analisa a medida provisória 814 de 2017. Para os defensores da MP, a mudança vai ajudar na solução de problemas estruturais. Já os contrários à medida manifestaram preocupação com o possível aumento da conta de luz. A Eletrobras produz cerca de 1/3 da energia brasileira. É a maior geradora do país. O governo quer privatizar a empresa ainda neste ano. Segundo o diretor de geração da Eletrobras, a medida vai resolver problemas estruturais, principalmente na região norte do país. Inclusive, resolvendo problemas para que você tenha um atendimento correto, concatenando uma solução para planejamento de gás e energia elétrica nas regiões norte e dos sistemas isolados. Para o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, sem a privatização, a Eletrobras teria que liquidar 6 distribuidoras, o que seria pior para todo mundo. Ele é o pior cenário para os trabalhadores, ele é o pior cenário tendo em vista o atendimento das populações locais, ele é o pior cenário para a Eletrobras, porque as dívidas que subiriam no caso da liquidação são muito significativas e podem comprometer a própria Eletrobras, e é o pior cenário para a União. Já este especialista considera perigoso entregar o controle energético do país à iniciativa privada. Para ele, se a privatização acontecer, a conta de luz dos brasileiros vai aumentar. Vai gerar um aumento de até 16% na conta de energia. 16, 17% na conta de energia do consumidor residencial em média. A lei que regulamenta os serviços de transporte por aplicativo, como Uber e Cabify, foi sancionada e publicada sem vetos no Diário Oficial da União desta terça-feira. Com a nova lei, que já está em vigor, os municípios e o Distrito Federal irão regulamentar e fiscalizar os serviços de transporte. Pelas novas regras, o motorista vai precisar ter carteira de habilitação na categoria B ou superior, que contém a informação de que exerce atividade remunerada, conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, entre outras exigências.
O ministro-chefe da Casa Civil afirma que a possível saída de Henrique Meirelles do Ministério da Fazenda não vai afetar a continuidade da política econômica. Eliseu Padilha falou aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos sobre as ações do governo para a melhoria da produtividade do ambiente de negócios do país. Essa foi a primeira reunião do ministro-chefe da Casa Civil à comissão, após a aprovação de medidas do Grupo de Trabalho de Reforma Microeconômica da CAI. Por uma das resoluções que foi aprovada, o ministro terá que comparecer 2 vezes por ano ao Senado para apresentar as ações do governo com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e a produtividade no Brasil. Um marco muito importante a presença do ministro da Casa Civil como resultado desse trabalho que vai exigir que o Brasil coloque verdadeiramente o tema da produtividade no centro da agenda nacional, sem o que nós não vamos poder, evidentemente, garantir um padrão de crescimento compatível com as necessidades da sociedade brasileira. Eliseu Padilha lembrou que o crescimento no Brasil é baixo e elencou os desafios para aumentar a produtividade, como a redução dos custos dos financiamentos e as parcerias e regulações que estão sendo feitas na área de infraestrutura. Padilha explicou ainda que foi criado um Conselho Nacional de Desburocratização com 226 medidas e que 77 delas já foram implementadas. Na desburocratização, eu queria indagar o senhor se há uma articulação com as agências reguladoras, porque elas, como têm uma administração autônoma e independente, precisariam ter uma filosofia também alinhada com a questão da desburocratização. Elas estão também trabalhando na desburocratização. Tem agência que tem trabalhado, tem iniciado esse trabalho, inclusive, antes do que nós começamos agora no campo do Executivo de forma mais ampla. O ministro lembrou ainda que um outro desafio é a simplificação de tributos e que já está em fase final de elaboração pelo Ministério da Fazenda um projeto para simplificar a cobrança do PIS/COFINS, que, segundo ele, é responsável por 70% dos litígios administrativos e judiciais dos contribuintes. Ao ser questionado se a possível saída de Henrique Meirelles poderia comprometer a continuidade desses programas e da política econômica do governo, Eliseu Padilha disse que não. Henrique Meirelles deve deixar o Ministério da Fazenda até o dia 7 de abril para concorrer à presidência da República ou servir-se na chapa de Michel Temer. Primeiro, ainda não há nada consumado nesse setor, nem firme. Ainda são especulações que estão acontecendo. Mas, se porventura ele sair, a política é a política do governo do presidente Michel Temer. E nós faremos tudo para que seja preservado rigorosamente o mesmo rumo, que está dando certo, diga-se de passagem, muito certo. Senadores cobram as indicações para a comissão externa que vai acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Eles também questionaram o repasse que ainda não foi feito pelo governo no valor de 3 bilhões de reais. Autor do pedido de criação da Comissão Externa do Senado para acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro, o senador Randolfo Rodrigues espera que os nomes sejam indicados o quanto antes. Eu tenho certeza que logo o presidente fará, e principalmente depois dos lamentáveis acontecimentos com o assassinato de Marielle no Rio, se torna mais urgente e necessária a constituição dessa comissão. O líder do governo disse que os recursos da intervenção no Rio poderão vir da reoneração da folha de pagamento, que precisa ser votada pelo Congresso Nacional. O governo conta com esse recurso da reoneração, tendo em vista que ficou comprovado que não houve grandes vantagens na questão da empregabilidade com a redução da desoneração da folha. E espero que a Câmara possa avançar na votação. Contrário à reoneração da folha, o senador Lindbergh Farias disse que o governo federal já deveria ter repassado o dinheiro da intervenção. Querendo utilizar isso para dizer que vai colocar esse dinheiro na intervenção. Ele é obrigado a colocar. Ele fez uma intervenção em cima da hora, agora a gente tem que cobrar. Eles têm que colocar o dinheiro que foi prometido. O vice-líder do governo cobrou da equipe econômica mais recursos para a segurança pública como um todo.
A reoneração é uma das fontes de financiamento, mas existem outras. Acho que não se deve apenas discutir exclusivamente em cima desse projeto da reoneração. Eu acho que o importante é o governo realocar os recursos das mais diversas áreas e abrir espaço prioritário para a questão da segurança. Segundo o senador Eduardo Lopes, o governo federal sequer repassou R$1 bilhão dos 3 bilhões necessários para a intervenção no estado. Então nós vamos ter que buscar saídas, ou em projetos que já existem, ou extraordinárias, ou PLN. Eu acho o seguinte, se a intervenção é uma situação excepcional, ela tem que ser tratada de forma excepcional também. Então nós temos que criar recursos. Eu acho que votamos aqui, mas a questão do teto de gastos, eu acho que não deve ser aplicada nesse caso, porque é uma situação excepcionalizada. A comissão externa, que vai funcionar por 1 ano, vai contar com a participação de 3 senadores titulares e de 3 suplentes, que vão acompanhar bem de perto os desdobramentos da intervenção federal no Rio de Janeiro, que começou no dia 16 de fevereiro e que tem como interventor o general do Exército, Walter Braga Neto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.